Olá, salve Maria Imaculada! Estamos com mais uma aula da consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís. Pega aí o seu tratado, que nós vamos falar um assunto muito importante, muito sério. Hoje e amanhã. Hoje nós iremos falar sobre a falsa devoção à Santíssima Virgem, que é o tema de hoje, né? Do 18º dia. E amanhã, o 19º dia, falaremos da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então pegue papel e caneta e anote, que isso é muito sério e muito importante, tá? Mas antes, vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós e nos auxilie. Muito bem, vamos entrar agora no capítulo 3 do tratado. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, capítulo 3, parágrafo 90. Conhecidas estas 5 verdades, é preciso, mais do que nunca, fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, as quais passam facilmente por devoções verdadeiras. O demônio, como um moldeiro falso e um enganador fino e experimentado, tem já enganado e perdido inúmeras almas, inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem, e todos os dias vale-se de sua experiência diabólica para lançar outras mais à eterna condenação, divertindo-as e acalentando-as no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal recitadas e de algumas práticas exteriores que lhes inspira. Muito bem, vamos agora para o artigo 1, os sinais da falsa devoção e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Quais são os falsos devotos da Virgem Maria? Primeiro, os devotos críticos, parágrafo 93. Os devotos críticos são, em geral, sábios, orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm, no fundo, uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé, insantamente, a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem. Às vezes, no recanto de uma rua, rezando a Deus, chegam a acusá-las de idolatria, como se estivesse adorando a pedra ou a madeira. Ou seja, os primeiros devotos, falsos devotos, que São Luís diz, que São Luís denuncia, são os devotos críticos. Eles até têm, no fundo, uma pequena devoção a Nossa Senhora, mas eles são orgulhosos, eles se acham os donos da razão, eles se acham que estão certos. E quando vê uma pessoa que tem uma devoção pura, uma devoção santa com a Virgem Maria, eles criticam, eles falam mal, dizem que são pessoas idólatras, né? E esses falsos devotos críticos, eles não acreditam nos milagres, nas histórias, por exemplo, das aparições de Nossa Senhora. Então, esses são os devotos críticos. E as pessoas que têm uma devoção verdadeira com a Nossa Senhora, eles criticam, eles falam, isso é exagero, né? Até mesmo que existem católicos que dizem que amam Maria, que têm devoção com Nossa Senhora, mas falam mal da consagração, não entendem o significado da consagração, tá? E isso são devotos críticos, tá? Segundo, os devotos escrupulosos, parágrafo 94. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe. Isso é muito sério, tá? Então preste atenção, esses devotos escrupulosos. E rebaixá-lo se a exaltarem demais. Não podem suportar que se repitam a Santíssima Virgem
aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento, como se fosse antagônicos, e como se os que rezam a Santíssima Virgem não rezassem Jesus Cristo por meio dela. Gente, infelizmente, existem alguns católicos que pensam dessa forma, que têm esses escrúpulos, devotos escrupulosos. O que é o escrúpulo? O escrúpulo é um exagero de que você pensa que tudo é pecado, né? Inclusive, as pessoas que estão ali na caminhada correta, que acabam se convertendo, estão ali trilhando o caminho de santidade, passam por escrúpulos, que, isso é errado, isso é pecado, não pode fazer. Eles têm esse exagero de achar, de pensar que tudo é pecado, que tudo é errado. Da mesma forma é isso, que alguns católicos pensam que a devoção mariana é errada e que se substitui a adoração a Deus. Mas não, como eu já expliquei para vocês, que veneramos Maria e adoramos a Deus. Que se honrarmos, se amarmos Maria, não estamos ofendendo a Deus. Muito pelo contrário, estamos alegrando a Deus, porque Deus fica muito feliz com quem ama, respeita e venera sua mãe. Você acha que Deus não ia ficar feliz? Né? E porque é sua mãe, então o filho gosta que agrade a sua mãe. Então não é pecado, não é errado se eu rezar o texto, se eu me ajoelhar diante de uma imagem de Nossa Senhora, se eu for para a procissão pagar uma promessa para Nossa Senhora, né? Se eu estiver conversando pedindo a intenção de Nossa Senhora. É claro que não podemos amar mais Nossa Senhora do que Deus. Isso também já é errado, né? Porque Deus, precisamos amar a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. Depois de Deus, precisamos amar a Virgem Maria, tá? Mas se eu amar muito Maria, eu não estou ofendendo a Deus. É claro que eu não posso amar mais Maria do que a Deus. Eu preciso amar a Deus primeiro, depois de Deus a Virgem Maria. Mas infelizmente existe católicos que são escrupulosos, que pensam que a devoção a Maria ofende a Deus, que não entendem, né? Só que precisamos estudar mais e entender o verdadeiro significado da devoção que os católicos têm para com a Virgem Maria, que o nosso amor temos por Maria, né? Então precisamos estudar mais. Terceiro, os devotos exteriores. Parágrafo 96. Devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem, por não ter espírito interior, que recitarão as preces, uma enfiada de textos, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes desta Virgem Santíssima. Pessoal, lembra que eu falei para vocês, teve um dia que eu falei, que inclusive São Luís ele denuncia isso, que são aquelas pessoas que vão para a missa todo domingo, que estão lá, que participam das procissões, mas essa pessoa ela causa divisão, causa fofoca, e ela não muda de vida, ou seja, são práticas exteriores. Mas o que está aqui dentro do coração dessa pessoa? O que está aqui no seu interior? Será que realmente ela está buscando a santidade ou ela está querendo causar divisões, prejudicar aquelas pessoas que de fato estão buscando a santidade? Que é isso que São Luís ele denuncia, que são aquelas práticas exteriores vazias, sem fé, né? A gente vê aquela pessoa que usa o texto no pescoço, mas ela não reza o texto, ela usa como se ela quisesse se exibir, dizer que ela reza o texto, mas na verdade ela não reza. Infelizmente as pessoas elas usam os sacramentais como superstições, porque o texto em si ele não tem poder. Só vai te trazer proteção se você rezar o texto, que na verdade não é nem um texto, o objeto, o texto que está te protegendo, mas é Nossa Senhora e Deus que está te protegendo. Mas quando você reza o texto, quando você faz uma oração, né, temos que ter cuidado para os sacramentais não serem superstições para nós. Eu vou colocar aqui o texto na minha bolsa que ele vai me proteger, mas você nem reza o texto.
né? E é Deus e Nossa Senhora que te protege. Então você tem que rezar o texto com o seu interior, com o seu coração, com devoção, não com superstição, né? Então é isso que São Luís ele denuncia, que são até aquelas pessoas, né? O famoso o lobo vestido com a pele de cordeiro, que em vez de estar lá na missa buscando a santidade, está fazendo um inferno, né, na vida daquelas pessoas que estão querendo buscar a santidade, que são os devotos exteriores. Ah, eu uso a cadeia, mas a pessoa ela não vive como consagrada. Então não adianta, né? É claro que você pode ter essas práticas exteriores, eu mesmo uso a cadeia, mas eu tenho que viver como consagrada. Porque eu não posso usar só a cadeia para me exibir, para me achar. Dizer, olha, aquela jovem é consagrada, Nossa Senhora, mas eu não vivo como consagrada, eu tenho que viver como consagrada. É isso que São Luís diz. Claro, eu posso usar o terço, né? Inclusive, quando eu vou para uma missa, para uma procissão, eu gosto de usar o terço no pulso, mas eu rezo o terço todos os dias. Agora, se eu não rezasse e segurasse o terço aqui, ou colocasse no pescoço, estaria errado, porque eu tenho que rezar todos os dias o terço. Tá? E eu rezo todos os dias o texto e eu gosto de usar aqui no meu pulso, que Nossa Senhora sempre está comigo, mas eu rezo o texto, eu peço a intercessão e a proteção de Nossa Senhora, tá? Que eu sei que não é o texto que vai me proteger, é Nossa Senhora através do texto, entendeu? Então é isso que São Luís denuncia. Quarto, os devotos presunçosos. Parágrafo 97. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a briaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc., que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentar-se muito, corrigir alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmos que Deus lhe perdoara, que não há de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam seu texto, jejum aos sábados, pertence à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário. Pessoal, esses devotos presunçosos, eles estão muito parecidos com os devotos exteriores, né? Porque são aquelas pessoas, o que significa os presunçosos? São aqueles devotos, aqueles falsos devotos, que eles continuam no pecado, mas eles falam que Nossa Senhora vai me salvar porque eu rezo o texto todos os dias. Não, mas aí você deve renunciar ao pecado. Lembra que eu já até falei isso para vocês no desapego do espírito do mundo? Eu falei, não adianta você permanecer, continuar no pecado, que você não vai ser salvo. Você tem que se arrepender, você tem que renunciar ao pecado, né? É dizer assim, Deus é misericordioso, é amoroso, eu rezo, eu vou para a procissão, eu participo dos movimentos da igreja, mas você não renunciou o que há de mal em você. Você não renunciou ao pecado, você não renunciou ao vício, né? Aí, como São Luís diz, aí esse pecador ele se esconde no manto de Maria, como se você continuasse no pecado e Nossa Senhora iria te salvar. Mas não é assim. Você deve viver uma vida de santidade e deve renunciar ao pecado. Então é isso que são os devotos presunçosos, tá? Quinto, os devotos inconstantes. Parágrafo 101. Devotos inconstantes são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo empreender em serviço de Maria e logo após já não parecem os mesmos. Ou seja, pessoal, esses devotos inconstantes, eles são parecidos com os devotos interesseiros, porque hoje eles estão fervorosos, mas amanhã eles estão tíbios. O que significa? Hoje eu estou rezando o texto, mas amanhã eu já não vou rezar. Você tem que perseverar, você tem que rezar o texto todos os dias. Um exemplo, tá? A mesma coisa que eu até falei para vocês, que tem gente que persevera, é fervoroso durante a preparação da consagração, mas quando ela se consagra, ela não mantém a sua vida de consagrada, ela não mantém aquele fervor, aquela perseverança que ela tinha na preparação da consagração. E isso é algo assim muito errado, é um absurdo, né? Porque o próprio São Luís ele alerta isso, que são os devotos inconstantes. Eu preciso ter constância
na minha devoção à Virgem Maria, eu preciso viver como consagrado. E o próprio São Luís, no tratado, antes de você fazer a consagração, ele já denuncia isso, né? Que após a consagração você tem que ser constante, você tem que ser fervoroso. As mesmas práticas que você está vivendo aqui durante a preparação da consagração, você tem que viver após a consagração, né? Então é isso que São Luís diz. Sexto, os devotos hipócritas. Parágrafo 102. Há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas que cobrem seus pecados, os maus hábitos, com o manto desta Virgem Ferro, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Ou seja, são aquelas pessoas que elas se vestem de santidade, né? Inclusive a gente vê isso na época de Jesus, no Novo Testamento, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham aquela túnica, aquela veste religiosa, mas dentro deles eles eram imperfeitos, eles eram pecadores, eles não viviam a santidade. Eram devotos exteriores e devotos hipócritas. Eles criticavam, eles julgavam as pessoas. Não vê que eles criticavam, Jesus está almoçando com esses pecadores, né? Um fariseu, ele critica também a mulher que lava os pés de Jesus, que entra na casa e lava os pés de Jesus, e o fariseu critica aquela mulher dizendo, se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher ela é, que espécie de mulher ela é, e Jesus dá até uma resposta, se ela muito amou, se ela muito pecou, ela muito amou, e Jesus perdoa aquela mulher. Então Jesus sempre dava respostas aos fariseus, aos mestres da lei, por isso que eles ficavam com raiva de Jesus, né? Porque Jesus sempre dava uma resposta, que Jesus falou, do que adianta um médico ajudar uma pessoa sã, uma pessoa boa, uma pessoa curada, se o médico ele tem que ajudar aqueles que estão enfermos. Ou seja, Jesus ele é o médico, ele é o remédio dos pecadores. Tá? Que Jesus dá essa resposta lá na mesa, onde Jesus está sentado com Levi, que era cobrador de imposto, e entre outros pecadores, e os fariseus criticam. Aí Jesus dá essa resposta, né? Que Jesus ele veio para os pecadores, ele não veio para os sãos, né? Porque o médico ele tem que tratar as pessoas que estão doentes, não os que estão curados, não é verdade? Então esses que são os devotos hipócritas, que criticam os devotos verdadeiros da Virgem Maria. Sétimo, os devotos interesseiros. Parágrafo 103. Há ainda os devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença, ou em qualquer necessidade deste gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos que não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Ou seja, finalizamos com os devotos interesseiros. Pessoal, os devotos interesseiros são aqueles que só recorrem à Virgem Maria, que só rezam por interesse. Eu estou doente, agora eu vou rezar. Não, você tem que rezar todos os dias. São aquelas pessoas, aqueles falsos devotos que só vão para a missa, só rezam texto quando estão precisando de algo. Mas quando está tudo bem, eles não vão para a missa, eles não rezam. Não, minha gente, isso é interesse, isso é errado. Você precisa de Deus em todo momento. Né? E infelizmente existem muitas pessoas que são assim, que só procuram a Deus, só procuram Nossa Senhora por interesse, para alcançar uma graça. Isso é muito errado. Todos os dias você deve rezar. Mesmo que você não está precisando de algo naquele momento, você deve agradecer a Deus, porque tem gente que só pede e não agradece. Não quer dizer que é errado você pedir. Claro, você deve pedir, pode, até porque Jesus nos diz, pedir e recebereis, mas não pedir por interesse. Né? Não rezar por interesse, mas quando você estiver precisando de algo, você rezar, mas depois agradecer e viver uma vida de oração. Senhor, me cure quando você alcançou a graça. Senhor, muito obrigada por esta graça. Você deve ser grato. E não abandonar Deus, dizer assim, Deus já me atendeu, a Virgem Maria já me atendeu, então eu não vou mais para a igreja, não vou mais rezar. Não é assim. Você deve viver uma vida de oração, uma vida de gratidão a Deus, né? Porque quando você recebe uma coisa, você deve agradecer. Peça e após você receber, agradeça.
né? Nós não devemos ser interesseiros, precisamos sempre pedir ajuda, a intenção de Nossa Senhora e sempre agradecer, dizer: Mãe, obrigada por a senhora ser minha mãe, por a senhora sempre estar comigo, intercedendo por mim, me guarde, me auxilie, como seu filho, como seu consagrado, tá? Então, temos que ser devotos verdadeiros, não falsos devotos. Bom, nós vamos para as orações e daqui a pouco voltamos. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que estás um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Criador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insígne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha santa ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, estamos aqui de volta com a meditação. Esses foram os falsos devotos de Nossa Senhora, tá? Vamos falar sobre a graça. O homem, ele necessita da graça de Deus. O que é a graça? A Igreja Católica ensina que a graça é o dom que Deus concede aos homens, sem que haja do seu lado algum tipo de merecimento. Isto significa que Deus dá ao homem o seu amor, perdão e salvação, mesmo antes de o homem ter feito alguma coisa para o merecer. Porque é pela graça que estão salvos mediante a fé, e isto não é mérito vosso. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Escreve o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. No entanto, isto não quer dizer que podemos cruzar os braços e não fazer nada.
apesar de a graça ser um dom de Deus que não merecemos. Ou seja, pessoal, essa graça, essa necessidade da graça, que falaremos, né, durante este período do conhecimento de si mesmo, essa graça Deus te dá gratuitamente para nós. Mas como diz aqui, nós não podemos cruzar os braços assim e não fazer nada. Apesar da graça ser um dom de Deus que não mereçamos, ou seja, Deus dá esta graça para a gente sem que mereçamos. Ela requer uma resposta do nosso lado. O Catecismo da Igreja Católica, citando o Concílio de Trento, explica: quando Deus move o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem não fica sem fazer nada ao receber esta inspiração, que, aliás, rejeitar, no entanto, também não pode, sem a graça de Deus, caminhar por sua vontade livre para a justiça na sua presença. Isso está no número 1993 no Catecismo. Como é que, como os cristãos católicos, podemos aceitar, preservar e cultivar a graça que Deus nos deu? Como podemos fazê-la crescer quando recebemos de Deus? A invisível graça de Deus é dada ao crente, sobretudo através dos sacramentos. Os sacramentos são os sinais visíveis que Cristo instituiu e que as pessoas conseguem aprender com seus sentidos. Através deles, a graça invisível de Deus torna-se tangível. É precisamente por isto que Cristo nos oferece os sacramentos, para que possamos experimentar a sua presença e a sua cura em todas as fases da vida. É neste contexto que o Catecismo fala nas ditas graças sacramentais, tá? No número 2003. Os sacramentos são a prova viva de que Cristo não é apenas uma expressão constante de sua presença continuada na Igreja. Os sacramentos transmitem a graça de Cristo aqui e agora e ajudam os fiéis a aprofundar e fortalecer a sua relação com Deus. Ou seja, o que é a graça? A graça é um dom que Deus concede ao homem, sem que haja do seu lado algum tipo de merecimento. Isso significa que Deus dá ao homem o seu amor, perdão e salvação. Isso que é a graça de Deus. Esta graça é um dom gratuito que Deus nos dá, sem que nós merecemos, que é justamente o seu amor, o seu perdão, a sua salvação, até porque Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. Claro, nós recebemos esta graça de Deus gratuitamente, sem que mereçamos, mas precisamos cultivar essa graça, precisamos viver uma vida de santidade. E como é que a gente cultiva essa graça? Como falou aqui, vivendo uma vida sacramental. Indo para a Santa Missa, recebendo a comunhão, se confessando, se você pecou, se você caiu, ir para o confessionário. E os sacramentos, né? Por exemplo, o batismo, que é o primeiro sacramento inicial da nossa vida cristã. A crisma, que a crisma confirma a sua caminhada, a sua vida cristã. Então, é dessa forma que podemos cultivar esta graça que Deus nos deu através dos sacramentos e vivendo uma vida de santidade. Que Nossa Senhora das Graças derrame suas graças sobre nós. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã falaremos sobre os verdadeiros devotos da Virgem Santíssima. Estamos reunidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.